Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Criptos. E no Cripto Notícias de hoje vamos abordar 5 temas. O CEO da Crypto.com disse que a exchange enviou por engano mais de 300 Ethereum para Gate.io. Xfinity dispara após o usuário da Binance ser hackeado. Hedera já concedeu doações para mais de 150 projetos. Litecoin forneceu uma taxa de lucro de 32% por dia e Magic Eden controlou mais de 75% do volume de negócios no mês passado. Caso queira pular para sua notícia preferida, acesse o menu na descrição do vídeo e já deixa logo o seu like, se inscreve no canal e aperta o sininho para ficar por dentro do que acontece no mundo cripto. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, devendo ser usado somente para fins informativos. E para começar, o CEO da Crypto.com disse que a exchange enviou por engano mais de 300 Ethereum para o Gate.io. A atualização de 13 de novembro às 14 horas, Crypto.com respondeu ao movimento de fundos afirmando que as transferências de Ethereum foram feitas há mais de 3 semanas, em 21 de outubro, para a conta corporativa da Crypto.com na lista branca do Gate.io. A Crypto.com procedeu a retirar os fundos de volta para suas cold wallets nos dias seguintes. A totalidade do ETH foi retirada com sucesso pela Crypto.com e devolvida ao nosso armazenamento frio ou cold wallet. À luz da recente implosão do FTX, a comunidade de criptomoedas está preocupada que algumas exchanges de criptomoedas como Gate.io e Crypto.com pareçam estar falsificando suas reservas. As preocupações da comunidade foram desencadeadas quando um usuário do Twitter destacou uma transferência de 320 mil ETH do Crypto.com para um endereço do Gate.io. Os dados do Etherscan citados por Connor mostraram que o Crypto.com enviou os fundos para o Gate.io em 21 de outubro, enquanto o Gate.io devolveu 285 mil ETH em uma semana. Ele notou que os endereços de remetente e destinatário estavam conectados ao Crypto.com. No entanto, o CEO da bolsa Chris Marszalek explicou que a transferência foi um erro. Ele alegou que eles deveriam ter sido transferidos para uma outra carteira fria, mas, em vez disso, enviados para uma carteira externa na lista de permissões. Marszalek acrescentou que os fundos foram posteriormente devolvidos ao nosso armazenamento frio ou cold wallet. Nossos processos e recursos foram implementados para evitar que isso ocorra novamente. Enquanto isso, muitos na comunidade criptográfica acham a desculpa do CEO da Crypto.com questionável e acreditam que as transferências podem estar conectadas à bolsa mentindo sobre sua reserva. E aqui vemos que, em uma tentativa semelhante de transparência, a Crypto.com preparou um painel de provas de reserva exibindo a alocação de seus ativos. No entanto, isso parecia sair pela culatra espetacularmente para eles, revelando que quase 20% de suas reservas estavam no memecoin Shiba Inu. Transações suspeitas pouco antes da auditoria também levantaram suspeitas de que estava falsificando sua comprovação de reservas. Posteriormente, isso fez com que seu CRO de tokens nativo caísse 30%. Para acessar a matéria completa, venha em nosso Twitter, @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. E aqui vemos que Xfinity dispara após o usuário da Binance ser hackeado. O token principal do jogo NFT Xfinity, ou AXS, disparou 15% nas últimas 24 horas em relação ao dólar, após um usuário da Binance ser hackeado por um robô de negociações habilitado em sua conta da corretora. De acordo com a vítima, alguém conseguiu acessar sua conta e comprar $1 milhão em Xfinity a partir de sua conta. O cliente da Binance estranhou o caso, visto que ele tinha vários níveis de segurança habilitados até então. Passado alguns momentos, já na madrugada desta segunda-feira, dia 14, CZ disse que conversou com seu cliente. Durante a conversa,
Carlos revelou que habilitou sua API para um robô de negociação chamado Skyrex. Como as chaves API da conta de Carlos foram vazadas, sua conta negociou criptomoedas sem seu conhecimento, disse CZ. Ao ver o caso de um pump no X por conta de compras não autorizadas, a Binance procurou desabilitar a API de seus usuários que usam os sistemas fraudulentos. De acordo com o CZ, é importante que usuários que utilizaram tanto o Skyrex quanto o Three Commons desabilitem suas APIs. Para acessar a matéria completa, venha em nosso Twitter, @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. Mudando de assunto, uma das principais conclusões da entrevista do diretor jurídico da Hedera, Jorge Pessoc, foi que ela já concedeu doações para mais de 150 projetos. Isso significava que mais de 150 projetos estavam sendo construídos no blockchain da camada 1 da Hedera. Um número tão grande de projetos construídos na rede Hedera apontou para um valor potencial robusto. Isso pode ser considerado como o valor que pode contribuir para a demanda orgânica de longo prazo pela criptomoeda HBAR. O número grande de projetos também deve contribuir para uma atividade de desenvolvimento saudável dentro da rede. A rede Hedera também se concentrou principalmente em promover o desenvolvimento dentro do ecossistema descentralizado. No entanto, reconheceu a necessidade de mudanças na indústria. Pessoc reconheceu que a incerteza regulatória é um dos maiores desafios que a indústria cripto enfrenta atualmente. Para acessar a matéria completa, venha em nosso Twitter, @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. E falando em Litecoin, embora os mineradores de Bitcoin continuem sofrendo com o FUD, o mesmo não pode ser dito para o Litecoin, pois testemunhou uma melhora. De acordo com um tweet recente feito pela Litecoin em 13 de novembro, sua taxa de hash estava em 535,6 terahashes por segundo. Um hash rate crescente implicaria que a rede Litecoin seria mais segura e estável. Além disso, outro ponto positivo para mineradores de Litecoin seria o aumento das taxas de transação geradas por eles. Como pode ser visto na imagem abaixo, as taxas de transações geradas pelos mineradores aumentaram no mês passado. Juntamente com o aumento das taxas cobradas, o Litecoin também forneceu uma taxa de lucro de 32% ao dia. Como pode ser visto na imagem abaixo, os endereços ativos diários do Litecoin testemunharam uma grande desvalorização no mês passado. Junto com isso, a velocidade do Litecoin também diminuiu. Isso indicou que o número médio de vezes que o Litecoin trocou de carteira diminuiu nos últimos dias. Esse declínio na atividade e na velocidade pode ter sido causado pelo esgotamento dos compromissos sociais e menções sociais do Litecoin. Para acessar a matéria completa, venha em nosso Twitter, @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. E por fim, falando em Magic Eden, de acordo com um tweet da Messari em 13 de novembro, o Magic Eden era o mercado NFT dominante na rede Solana. Isso porque controlou mais de 75% do volume de negócios no mês passado. Alguns outros mercados relacionados também testemunharam algum crescimento em termos de volume. Os dados do DeppRadar mostraram que o domínio de mercado do Magic Eden foi muito além do ecossistema Solana. O marketplace Solana NFT ficou em segundo lugar no ranking dos mercados em termos de volume de transações no intervalo de 7 dias, atrás apenas da OpenSea. E aqui, lemos que informações divulgadas recentemente indicaram que a violação da FTX também afetou a Serum, um centro de liquidez em Solana. De acordo com uma declaração feita pela Magic Eden, a empresa suspendeu temporariamente as listagens SFT e o comércio na plataforma por motivos de segurança. O cofundador de Solana, Anatoly Yakovenko, também atualizou a comunidade e disse que os desenvolvedores que dependiam da Serum estavam bifurcando o aplicativo. Para acessar a matéria completa, venha em nosso Twitter, @decriptos. Depois, passa lá e segue a gente. Ficou bem informado? Deixe seu like e se inscreva no canal de Criptos para mais vídeos. Até mais!